O que você deve testar no seu teste de unidade são requisitos. Requisitos. Lembra lá dos tópicos que eu falei que no final tudo ia fazer mais sentido? O que é software que funciona? Software que funciona é o software que resolve o problema do seu cliente. Então, o teste de unidade, assim como qualquer outro teste que você vai fazer, precisa verificar se o código funciona. Esse é o objetivo. Não é testar ifs e loops. É claro que na prática, quando você for olhar para o seu teste ali, no final ele vai testar sim ifs e loops, porque o teste de unidade testa código-fonte. Mas o jeito de você estruturar os seus testes não é olhar para o código, é olhar para a necessidade, ou seja, olhar para o requisito. O que o seu cliente pediu? Qual era a regra que esse método aqui ele tinha que executar? Será que ele está executando uma regra só ou está executando várias? O que ele tem que fazer? Qual que é a necessidade do cliente? Você precisa se fazer essas perguntas. Não é só olhar para o if e para o loop e sair escrevendo o assert que passa por lá. Ah, eu vou fazer um setup aqui porque eu preciso entrar nesse if. Mas por que esse if está lá? É isso que você tem que pensar. Não é para olhar para o seu teste achando que se você passar dentro do if tá tudo beleza. Tá tudo beleza do ponto de vista de cobertura, vai passar por lá. Ah, então tá bom. Não tá bom. O teste de unidade, ele garante qualidade. Se você quer qualidade, você precisa entender se o que você escreveu ou se o que está escrito no método resolve o problema do cliente. Ah, André, mas pô, resolver o problema do cliente às vezes é um negócio complexo, porque eu não vou resolver o problema do cliente com um método. Às vezes, talvez, sei lá, uma validação, de repente até funciona. Mas às vezes não é um método. Às vezes eu preciso fazer uma consulta no banco, aí depois eu preciso voltar aqui, fazer um tratamento dessa informação, analisar a informação que veio do banco, e aí depois eu preciso gravar essa informação lá, e aí depois eu preciso retornar, fazer um outro cálculo. É um monte de coisa que eu tenho que juntar aqui para resolver o problema, para atender o requisito. Pode ser um monte de coisa, não tem problema. Mas no final, você vai juntar um monte de métodos diferentes, talvez de classes diferentes, e vai chegar num resultado. O que o seu teste de unidade tem que olhar é se cada parte desse monte de método aí que você vai chamar, se cada parte ali está atendendo o que precisa. E aí você vai precisar pensar em separação de responsabilidades, o que uma classe vai fazer, o que um método vai fazer. Porque eu estou fazendo avaliação dentro do teste de unidade se cada parte funciona e faz aquilo que tem que fazer. Quem vai testar se tudo junto atende o requisito é o seu teste funcional, eventualmente um teste de integração. Mas lá na unidade você precisa checar parte a parte. É como se você fosse fazer um teste do exemplo do carro lá. Você não vai fazer um teste, deixa eu fazer todas as peças aqui e depois eu junto tudo e vejo se o carro anda. Não vai rolar, vai dar errado, vai dar ruim. Porque às vezes seu carro não está andando por causa de uma pecinha que é desse tamanho assim, ó. Como é que você vai fazer para descobrir que é essa pecinha aqui que não está funcionando? Você vai ter que testar e aí troca as peças e aí procura. É difícil achar desse jeito. Antes de fazer o teste para ver se o carro está andando, você precisa fazer um teste individual. Pô, será que essa pecinha pequenininha que ela está conduzindo eletricidade? Será que ela faz o que ela tem que fazer? Para cada parte do carro. Seu software é a mesma coisa. O software não é um método. Não são métodos soltos. É tudo integrado. E em algum lugar você vai fazer esse teste. Talvez manual, talvez automatizado, eu não sei. Mas você vai testar em algum momento tudo junto. Isso não remove a necessidade de você fazer um teste individual. Saber se cada parte funciona. Você não precisa só entender o todo. Você precisa entender individualmente. Olha, nesse ponto aqui, esse método vai fazer o cálculo. Como é o cálculo? O cálculo é baseado em faixas. Quais são as faixas? As faixas vêm do banco de dados. Então, eu tenho que fazer um método que obtenha os dados do banco. Mas de algum lugar vai vir esse dado. Com o dado na mão, o que eu tenho que avaliar? Você precisa ver se sei lá, o valor do declarado lá ele está dentro da primeira faixa.
if valor menor ou igual à primeira faixa. E isso vai se traduzir em lógica. Mas o intuito do teste não é olhar para o if, se o if está feito certo. O intuito do teste é saber se o cálculo está feito com base na faixa. Ora, se eu passar a faixa 1, não, se eu passar uma faixa de valor 1000 a 2000, e eu passar um valor declarado lá de 1001, tem que entrar nessa faixa. Se eu passar 999, não é para passar. Será que se eu passar 1000 é para entrar nessa faixa ou não? Não olha para o seu código na hora de fazer seu teste de unidade pensando só em testar ifs e loops. Na prática, é if loop. Mas o intuito, intenção aqui importa muito. Quando você vai com a intenção de testar a coisa certa, não tem como seu teste dar errado. Lembra sempre disso. Testar é sempre sobre requisitos. Não importa se você está fazendo um teste de unidade que está olhando direto para o código-fonte, ou se você está fazendo um teste funcional que olha para o todo, que olha do ponto de vista do seu usuário lá. A teoria é a mesma. A base teórica é a mesma. Teste serve para verificar se o software funciona. Funcionar é resolver o problema do cliente. Funcionar não é dar erro não é ficar livre de um erro técnico, de um null reference, de um argument null exception. Não é isso. Teste não é sobre isso.